Então tá, pessoal. Esse texto aqui pequeno sobre vida, eu tirei de um livro do Bill Bryson. Bill Bryson, esse senhor ruivo gordinho, é americano, mas mora atualmente na Inglaterra. Ele é uma pessoa, deixa eu só admitir mais gente entrando. É uma pessoa um autor bastante interessante de divulgação científica, e que ele fica falando sobre vários aspectos. Esse é o preâmbulo do livro dele, falando sobre essa organização fantástica que é a vida, em que a gente basicamente vai ser reunido de uma única vez, numa única oportunidade, pelo que a gente sabe, né? Saiba. Então, é bastante interessante experimentar justamente o que ele fala, esse estado agradabilíssimo ao qual não demos o devido valor, conhecido como existência. O que a gente vai falar sobre hoje, né? A gente vai falar sobre a história da patologia, da medicina de uma maneira geral e da patologia de uma maneira mais focada, que é basicamente a introdução ao estudo das doenças, e como eu falei para vocês, é uma aula de cunho bem mais cultural do que exatamente pedagógico, no sentido de cobrança de prova. Bom, primeira coisa, né? Os patologistas, eles adoram imagem, então a gente já começa a aula fazendo um pequeno fototeste. Eu sempre gosto de mostrar isso, para mostrar como é que funciona, como funciona a cabeça de um patologista de uma maneira geral. Então, vocês têm esses diferentes quadradinhos de cruz, e eu quero que vocês me digam, não digam, vocês pensem, qual desses quadrados tem a cor diferente dos outros? Se é que algum tem, né? Ou mais de um tem. Ou todos eles são da mesma cor. Isso é algo bastante interessante. Vocês sabem que percepção de cor é uma coisa bem difícil de explicar, porque ela tem muito de cunho cultural, né? Então, a gente vai pegar populações que trabalham com cores relativamente monótonas, como os inuits, que são aquelas pessoas que são mal denominadas esquimós, que é um nome feio para eles, né? Esquimó quer dizer comedor de carne crua. Se vocês pegarem a população inuit, eles não diferenciam vermelho de marrom. Isso não é uma coisa simplesmente de palavra, eles não enxergam, eles têm cegueira para essas cores, eles acham como uma coisa só, porque para eles é mais importante fazer 18 ou 20 definições de branco do que definição de vermelho e marrom. Então, só para vocês terem uma ideia, quais quadrados ou qual quadrado difere, é esse aqui. Tá? Ele tem uma tonalidade um pouco mais escura que as outras. Parece difícil, mas boa parte dos patologistas, eles trabalham com nuances de cor. Você sabe, hematoxilina e eosina é tons de roxo e tons de rosa. Então, a gente trabalha basicamente, né, com nuances mais forte, mais claro. Isso, para nós, tem uma importância muito grande. Então, quais são os objetivos? Apresentar de uma maneira sucinta a história da medicina, de uma maneira geral, né, da patologia em especial. Vocês vão ver alguns epônimos, nome de gente morta que a gente fica invocando, tipo sessão espírita. Pretensiosamente, né, no meu caso, insuflar conhecimento médico que não cai na prova, estimulando o aparecimento de novas sinapses, mostrar, além de tudo, que a medicina faz parte de um todo e tem uma memória que é extremamente importante de ser lembrada, justamente para evitar os erros do passado, e talvez um dos grandes erros que eu vou citar é do John Darcy, é um escândalo, surgiu lá por volta de 1981, quando se descobriu que ele tinha falsificado uma série muito grande de mais de 20 artigos em revistas de grande impacto, como a New England, a Circulation, a Heart. Ele era um pesquisador de Harvard na área de cardiologia, e ele simplesmente falsificava os dados dos pacientes dele, né? Esse caso é bastante estudado. O Darcy está sumido, ninguém sabe onde ele se encontra, porque ele era bastante novo, ele deve estar com 50 anos agora, então realmente é um mistério saber para onde ele se meteu. Ele está, se sabe que ele está em New Jersey, lá nos Estados Unidos, mas não sabe aonde. Ele inclusive é estudado na bioética, tem um link da URGS para vocês lerem, e ele é citado também num livro que eu acho fascinante, chamado Impostura Científica em 10 Lições, de um matemático francês chamado Michel de Pracontal, que parece o nome de mágico, né? Que é uma maneira de fazer falsificação de artigo científico. Mas ele fala em termos de gozação, não é um livro sério, ele é um livro mais crítico, né? Também é interessante para quem quiser alguma bibliografia,
esse artigo do Van de Tuyl, que é um holandês que escreveu também um artigo sobre história da patologia em 7 páginas, está publicado nos arquivos de Virchow. É interessante porque se parece muito com o meu material, mas ele publicou em 2010 e eu dou essa aula desde a década de 90. Então, se alguém copiou, foi ele que me copiou, não eu. Alguns fundamentos, né? Ao lembrar que a medicina ela é uma ciência progressiva, onde toda nova descoberta ela vai estar sedimentada em acúmulos, né? Numa série contínua de conhecimento acumulado, e que é basicamente, né, o termo sentado no ombro de gigantes, que é um trecho do Isaac Newton, uma carta que ele mandou para o Robert Hooke, lá da histologia, né? O Hooke trabalhou com cortiça, e ele dizia, né, nessa carta, se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Né? Um Newton extremamente importante, porque é o início do método científico como a gente conhece, dentro da física, é óbvio, mas é importante para nós. E a gente tem a árvore da patologia, que vocês já foram apresentados as raízes, que são as ciências básicas, anatomia, genética, microbiologia, imunologia, fisiologia. Dentro disso, vocês têm o tronco que sustenta a árvore, que é a patologia geral e a patologia sistêmica, e a partir daí suas ramificações. Nós não somos nem um pouco pretensiosos, mas essa figura não é minha, né? Então, vocês veem que tem as diferentes especialidades, medicina interna, pediatria, cirurgia, anestesia, psiquiatria, e lá no topo, como a mais importante de todas, obviamente, a dermatologia, né? Parte, assim, do ápice da evolução médica. Depois eu explico por que essa preferência por dermatologia. O impacto das doenças, de uma maneira geral, vai gerar uma série de modificações na sociedade. Então, para pegar algumas, né? A varíola, vocês têm a criação das vacinas, através do Jenner em 1796, através de escarificação, basicamente levou, no final dos anos, na metade dos anos 70 do século passado, a erradicação completa da doença. A cólera, com a importância do sanitarismo básico e a criação de reidratação oral. A peste no século XIV na Europa, com um grande impacto, em que vocês têm a criação de quarentena. A tuberculose e a sífilis, em que vocês têm a invenção do termômetro, o termômetro principalmente para tuberculose, ele inicialmente tinha 32 centímetros e era de uso retal, vocês imaginem que alegria que deveria ser. A criação de clínicas especializadas, né? Vocês têm os sanatórios, que sobreviveram até os anos 70 aqui no Brasil, a criação dos postulados de Koch da patogenia, no final do século XIX, a descoberta dos antibióticos, especialmente o primeiro antibiótico, que é o salvarsan, composto 606 pelo Ehrlich, em 1909. Então, tudo isso vocês veem que tem um impacto muito grande em diferentes áreas. Malária, febre amarela, especialmente na época da Segunda Guerra Mundial, na campanha do Pacífico, o estudo de vetores e o controle de insetos através de inseticida, né, DDT. A gripe espanhola, com a tentativa de entender mecanismos de propagação. HIV e AIDS, com os estudos genéticos, controle de banco de sangue, desenvolvimento de medicamento a partir de cultura de células, que foi o caso do fator 8. E, obviamente, a gente está no meio de um temporal, de uma tempestade, de um furacão, que é essa pandemia, né? E que a gente vai ver reflexos, já tivemos reflexos, a criação da vacina mais rápida e mais rapidamente aprovada, mas a gente ainda vai ver reflexos durante muito tempo. Um homem moderno não se sabe muito bem, se crê que ele tem 150 mil anos, essa data flutua conforme o estudo, mas existem algumas ditas revoluções que causaram grande impacto na sociedade. A menos conhecida, né, que é a proposta pelo Harari, é a cognitiva, de 40 mil anos atrás, quando se descobre não só a capacidade de uma linguagem comum, como talvez iniciativa de alguma tentativa de escrita, né, em que a sociedade se organiza como a gente conhece. O grande impacto mesmo vem com a Revolução Agrícola de 12 mil anos atrás, quando fixa o homem à terra, e isso muda completamente, né, toda a relação com o meio ambiente. A científica, a partir do século XVII, mais exatamente, tem uma data de nascimento, 5 de julho de 1687, que é os postulados do Isaac Newton, né, onde ele fez a história natural dele. E a industrial, né, no final do século XVIII, início do século XVIII, final do século
XVII. Então, o que a gente tem? A gente tem uma série de fases. Essas fases, elas não são fechadas, elas vão se completar e, às vezes, vão se estender até a modernidade. Então, a gente tem uma primeira fase religiosa, ou teísta, uma segunda fase hipocrática galênica, que dura basicamente até a Idade Média, apesar que a gente usa a mesma linguagem até hoje, a anatômica a partir do século XVI, e no século XIX a gente tem a celular, né, introduzida um século antes pelo Morgani, pelo Bichat na virada do século, mas especialmente pelo Virchow, lá por 1858. Então, nessa fase inicial, né, de história, a gente tem pouca coisa de pré-história, porque não tem nada documentado, então as evidências elas vão partir de esqueletos, e é interessante porque aqui em cima a gente tem um esqueleto muito antigo, que é um Dimedronte. Esse fóssil ele foi roubado aqui de Santa Maria pelos alemães em 1932, ele foi levado fora do país como contrabando, né? Então não pensem de que ele está na Alemanha porque a gente ser bonzinho, ele é um fóssil aqui da Formação Santa Maria, que é típico desses répteis quase mamíferos, e é interessante porque numa parte da coluna desse espinhão que eles têm dorsal, ele tem uma fratura com um calo ósseo. Então, num animal de 235 milhões de anos, eu tenho evidência de cicatrização, de formação de calo ósseo. E isso também tem em espécie humana, né? O que a gente tem a partir da escrita, que começam principalmente com os egípcios, tanto que o nome do Antigo Egito era Quimo, e daí vem a palavra química, Oriente Médio com os assírios e os babilônios, alguma coisa do Oriente, mas ele tem uma influência religiosa muito grande, que daí se mistura muito com filosofia, que é Índia e China, não vou entrar em detalhe para não ficar uma aula muito grande. E tem também na América o exemplo dos astecas, com formação de múmias e trepanação, que é alguma coisa muito curiosa, em que eles perfuravam o crânio para liberar os maus espíritos, né, diminuindo também a pressão intracraniana, e muitas vezes esses crânios têm sinal de formação de calo, né? E aí a grande pergunta, eles tinham alguma sofisticação, né, alguma coisa maior? É porque eles viviam num ambiente seco, com baixo índice de risco de infecção secundária, né, infecção bacteriana, por exemplo. 2 livros muito bons para trabalhar com essas fases iniciais é do Diário Diamond, do Árabes, Germes e Aço, que é bastante antigo, e mais recentemente o do Harari, Uma Breve História da Humanidade. Recomendo a leitura no verão. Então, a gente tem um período paleolítico, né, antes da fixação das comunidades, então são comunidades pequenas, migrantes e fechadas, com alto grau de endogamia, em que há grande acometimento de doenças, são basicamente traumas, desnutrição, doença periodontal, abscessos dentários, a gente não tem cárie porque não tem açúcar, né? Açúcar é uma raridade. É impossível ser vegetariano nesse tipo de contexto, sempre vai ter que se procurar algum tipo de proteína, né? Os primeiros humanos, inclusive, eles comiam a partir dos ossos, a medula óssea, que é hiper rica em calorias, é extremamente barata, e a maioria dos animais não tinha acesso. É interessante também ver essa pintura da mão, que é muito comum em cavernas, né? Então, essas figuras frequentemente faltam pedaços do dedo, né? E não é má pintura. Na verdade, porque o autor não tinha um dedo mesmo. Então, os traumas, eles são muito comuns nesse tipo de população. Com a introdução da agricultura, mais ou menos 12.500 anos atrás, quando começa a aquecer a temperatura, a gente tem um neolítico. E o neolítico ele muda completamente a configuração de grupo, né? A gente começa a ter formação de maiores agrupamentos sociais, e isso leva também a um maior contato com os animais domesticados, e basicamente que aí se tornam as doenças infecto-contagiosas, porque praticamente tirando a hanseníase e tirando sífilis, quase tudo vem de animal. Então a ascensão de doenças infecciosas, ela parte justamente com a domesticação dos animais. E aí a gente começa a ver alimentos ricos em açúcares com a introdução da cárie dentária. Então, contato com animais, a tuberculose, ela vem principalmente do Mycobacterium bovis, do gado bovino, mas na Índia ela foi introduzida a partir dos elefantes. A malária em aves, especialmente a galinha.
A gripe, vocês sabem que ela é sempre asiática, né? Ela é chinesa por natureza, ela vem a partir da infecção do porco secundariamente ao pato, o sarampo a partir do gado bovino, e é hiper interessante que os cachorros, quando foram domesticados, eles adquiriram sarampo também, e é interessante porque a gente tem até uma ideia que isso ocorreu há pelo menos há menos de 40 mil anos, porque tem um cachorro que é completamente à parte, que é o dingo, na Austrália. O dingo, ele não existe na Austrália, né? Ele foi introduzido quando os seres humanos migraram para lá, e os dingos não tinham malária, não tinham, aliás, sarampo. Então é interessante que a gente sabe que o sarampo não entrou na Austrália antes dos europeus redescobrirem. Doenças americanas próprias nossas, né? Então a gente tem doenças autóctones, inclui a leishmaniose, a doença de Chagas, que ela vem do porquinho da Índia, e a sífilis, né? A sífilis e os outros treponemas não infecciosos. É interessante porque a partir da agricultura a gente começa a ter a produção de um excedente que vai levar até a formação do comércio, mas esses grãos são armazenados e a partir daí a gente tem os ratos e com eles a gente tem a peste bubônica, as infecções por riquetes. Além disso, esses agrupamentos populacionais, essas populações maiores, vivendo em grupos mais concentrados, em casas cada vez menores, vai propiciar o aparecimento de parasitas intestinais e a disseminação das pulgas, do percevejo, do carrapato, da escabiose, a sarna, do piolho, da ptiríase, né, o famoso chato, e das baratas, né? Elas começam a sair das cavernas. Barata originalmente é um animal de caverna para viver junto conosco, né? É interessante porque a gente tem alguns elementos não escritos. Esse material ele foi descoberto numa caverna perto de Jerusalém, uns 60 quilômetros de Jerusalém. Ele está dentro do material lá do Museu Britânico. Eles são chamados diamantes de Ain-Sacre, né? E que são uma figura humana desse tempo que a gente não tem muita informação, de 12.500 anos atrás, quando começa a sobrar tempo também no Neolítico para se dedicar à arte, em que vocês veem dois amantes se abraçando, aproveitar que amanhã é dia dos namorados, a gente pode replicar a posição, né? Vocês têm dois amantes numa posição não totalmente ortodoxa, né? Estão agachados e com as pernas, né, entrecruzadas entre eles. E o mais interessante de tudo é que há uma discussão mais recente, é que eles não são realmente um homem e uma mulher, são dois homens. Então ainda há uma coisa um pouquinho mais interessante até do que a gente imaginava. Nesse período religioso, vocês vão ver que basicamente são elementos que ainda funcionam hoje, né? Por exemplo, envolve o desaparecimento da alma, a perda da alma, de forças vitais, elementos vitais, a ira divina, né? Um Deus vingador, animais peçonhentos, né? Do tipo, vocês sabem, por exemplo, que herpes zoster, frequentemente entre a população em geral, ele é dito mijada de aranha, que eu adoraria ver uma aranha levantando a patinha para urinar, mas é uma coisa mitológica. Ou então a maldição a partir, né, de um religioso, de um feiticeiro. Vocês podem achar que isso é primitivo, mas não é, isso funciona até hoje. Olha a história do cobreiro, né, a história do herpes zoster, as pessoas ainda acham que está relacionado ao animal peçonhento e a uma infecção plenamente viral. É interessante que esses resquícios não escritos, eles aparecem volta e meia, então esse é um material de um osso de mais de 1 milhão de anos, em que vocês têm um osteosarcoma calcificado, né? Então, apareceu até no Jornal O Sul em 2016, e eu fiz um print para mostrar para vocês que a gente tem elemento em osso humano também. Dentro dos egípcios, a gente já começa a ter literatura, né? Uma literatura não muito rebuscada no início, mas já começa a ser informativa. Então, a gente começa 4.000 anos antes de Cristo, com Atótis, o terceiro faraó da primeira dinastia. Ele já tem o primeiro tratado de anatomia, inclusive formas anormais, que é a anatomia patológica, né? Formas fora do habitual. Existem duas coleções famosas de papiros, o Ebers, de 2.500 a.C., e o Smith, de 1.500 a.C.,
não é bem a data aceita, isso se acha. O professor Tadeu, no segundo bloco, daqui a um mês, vai contar para vocês a história dos papiros, que é bastante fascinante, então não vou tirar essa parte dele, em que ele fala uma série de remédios mágicos e encantamentos. Vocês têm a figura do Imhotep. O Imhotep aparece naquele filme de uma maneira bastante famigerada, diga-se de passagem, a múmia, né? Ele era um arquiteto, mas que tinha também vistas para o lado da medicina, e ele vai ser incorporado com a figura do Tote para uma figura de semideus relacionado justamente à medicina. E os egípcios usavam dieta rica em fígado para complementação de vitamina A em casos de cegueira noturna, que vocês sabem que a perda da acuidade da hipovitaminose A ela é maior à noite, uso de laxativos, enema, ópio, cannabis, o pessoal já tragava seu cigarrinho naquela época, não pense que isso é uma coisa muito recente, e antibióticos. Como eu falei, o termo queme é utilizado como sinônimo de Egito, né, como os egípcios chamavam o Egito. Eles são responsáveis pela introdução desses primeiros medicamentos e também pelos primeiros cosméticos, porque como eles viviam num ambiente muito claro, por causa da areia, eles criaram a sombra, né? A sombra de olho foi introduzida pelos egípcios. E é hiper interessante que numa construção, vocês sabem que as construções não eram basicamente por escravos, eram trabalhadores livres, mal pagos, mas eram pagos, né? Houve uma greve, isso está relatado no papiro, e é interessante porque eles não pediram aumento salarial, eles pediram aumento de cosméticos, eles queriam mais material, mais perfume, mais sombra para se pintarem, para vocês verem a importância que isso tinha na sociedade egípcia da época, né? É interessante porque é muito citada a mumificação, mas ela é pouco relevante, porque os egípcios eles não abriam o corpo, né? Eles retiravam por pequenas fendas, utilizando ganchos, e praticamente salgavam o corpo para secar ele o mais rápido possível, colocavam ele em bandagens e acabava aí. O processo era mínimo possível de manipulação. Então, a gente tem essas múmias preservadas até hoje. Esse é material de uma revista de dermato, né, em que vocês têm a pele, e inclusive dá para ver aqui num corte cutâneo, material córnea, camada malpighiana, os melanócitos com a pigmentação melânica na camada basal, muito bem preservada. Então, vocês têm vários elementos que podem ser diagnosticados em material mumificado até hoje, né? Todas essas doenças, na verdade, já foram diagnosticados em múmia. Não vou entrar nessa lista, isso de outra publicação dermatológica, o Blue Journal, né, o jornal da Associação Americana de Dermato, em que lembrar que múmias não são só encontradas no Egito, como também, que a gente falou, na população andina, no sudoeste dos Estados Unidos, onde é seco, nas Ilhas Aleutas e no Alasca, no norte do Japão, na Austrália e nas Ilhas da Melanésia. Há mais lugares, especialmente lugares que são secos e frios, ou quentes, mesmo quentes, em que se preservam os corpos por muito tempo. Dentro dos assírios e babilônios, a gente tem uma influência religiosa muito grande, né? De novo, teísmo, em que boa parte das doenças são causadas por demônios. É interessante porque a gente tem a primeira grande biblioteca sendo construída em Nínive, em 2500 a.C., por Assurbanipal, né? A gente tem um outro aspecto importante dentro dos assírios, que é o Código de Hammurabi, de 1776, a.C., com a lei de Talião, né? Dente por dente, olho por olho, mas não era bem assim, porque se morresse um escravo, vocês perdiam a mão direita, se morresse o dono do escravo, vocês perdiam a cabeça, então ela era vinculada também à classe social, mas é o primeiro código de regulação profissional da história. É interessante porque esses grupos do Oriente Médio, eles estão relacionados também à invenção do perfume, mais ou menos ao mesmo tempo que os egípcios, usavam beladona, que é rica em atropina, para tratamento de asma e tosse, e usavam cannabis para insônia. E essa gente tinha muita insônia, vocês não sabem como eles dormiam mal, tem tempo. É hiper interessante porque tem o pessoal que trabalha com a parte de agricultura arqueológica. Vocês sabem que os tecidos naturais, eles são relativamente limitados, porque a gente tem linho, que é relativamente caro e é usado mais para roupa. A gente tem o cânhamo, que é de onde vem a cannabis, que ele é muito grosseiro e vai ser utilizado para cordas e sacos, principalmente.
A gente tem a lã, que é quente, não vai ser utilizado o tempo todo, e a gente tem a seda mais para o lado da China, que é muito cara também. Então, a gente fica ali na lã, linho e o cânhamo, que são os mais utilizados. E, obviamente, o pessoal plantava cânhamo para fazer corda e para fazer saco. Mas, num estudo, dentro de uma dessas populações, se descobriu que eles plantavam muito mais do que necessário para fazer corda e saco. Quer dizer, o excedente agrícola ali estava sendo fumado, né? O pessoal era esperto. Existem a figura do ASOS, que seriam os médicos clínicos e cirurgiões, e os ASIPOS, que seriam os psiquiatras. É uma primeira divisão, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. O ASIPOS vai tratar com os demônios, vai fazer a intervenção com os demônios, como hoje a gente trata nossos demônios pessoais com psiquiatras e diferentes medicações. E é interessante que eles já tinham tratamento para gonorreia. Gonorreia já era um problema naquela época. Eles já faziam cateterismo para obstrução uretral. É hiper interessante esses dois baixos relevos que estão no Museu Britânico também, em que vocês têm duas figuras, e que aqui a linguagem não escrita fala muito alto, né? Em que vocês têm na parte de cima uma leoa alvejada por flechas que trespassam a zona da coluna, e ela arrasta as pernas de trás, mostrando que ela está numa situação de paralisia flácida por trauma de hack. Enquanto que o leão macho abaixo, ele tem uma flecha introduzida no tórax e está vomitando provavelmente sangue, uma situação de hematêmese, em que é provocada, né, a causa e efeito. Vocês veem que eles têm uma boa ideia de causa e efeito, que é um princípio que a gente vai entender depois, que é a etiopatogenia. Os gregos, a gente já tem uma literatura bem mais sólida e rebuscada, uma literatura praticamente moderna. Vocês leem e vocês vão entender praticamente tudo que eles escrevem, né? Então, é uma medicina que inicia na mitologia e, posteriormente, ela passa para um conceito mais literário. Nesse início, a gente tem as figuras mitológicas do Apolo Esbinteus. Esbinteus é camundongo. O Asclépio, ou Esculápio, em latim, né, que é considerado também o semideus da mitologia, e o Quiron, que é mais ligado à farmácia, né, que o Quiron é um centauro relacionado à produção de medicamentos. Ele aparece na literatura mitológica, dentro da Ilíada de Homero, já bem no início, o primeiro canto é a peste causada pela briga entre o Agamemnon e o Aquiles, pelo rapto de uma moça chamada Criseida, que ela era filha de um sacerdote de Apolo. E como Apolo era responsável pelas doenças, Apolo vai lançar uma praga de peste sobre os gregos, né? Como tudo já estava bastante ralado, que a guerra durou 10 anos, ainda por cima, esse é o 10º ano, né? Não sei se você sabe que a Ilíada começa pelo final, ela já começa no final da guerra. Só para vocês verem, tem 150 diferentes tipos de ferimentos descritos na Ilíada, sendo 31 na cabeça, com descrições anatomicamente corretas. Por exemplo, a morte de Harpalion, lá no canto 13, vocês têm ele trespassado por uma flecha na altura da nádega, ele passou pela frente, ele fez uma ruptura de bexiga e ele urina sangue. Há descrito isso no canto. Então, vocês veem que os gregos também tinham uma noção muito boa de causa e efeito. Eles só não sabiam tratar, né, adequadamente, mas a parte, inclusive, de tratamento de lesões mais para o lado de traumatológicas, eles sabiam bastante. Existem duas figuras que são os filhos de Esculápio, os dois filhos homens, que é o Podalírios e o Macaon. Eles são relacionados, respectivamente, à clínica e à cirurgia, e, inclusive, aparece no texto lá uma receita de tratamento à base de vinho quente e queijo de cabra, que eu não sei se funciona, mas para o dia de amanhã à noite seria uma boa pedida para o dia dos namorados, nessa noite de sábado fria. Aqui vocês têm a figura do Aquiles e o amante dele, e vocês veem o Aquiles ali fazendo uma colocação de uma atadura no braço de uma maneira bastante correta, né? Então, dá para ver que os gregos tinham um bom conhecimento de traumato-ortopedia. É a segunda coisa que dá para ver que os gregos não usavam roupa de baixo. Aliás, eles não usavam quase nada abaixo da cintura, né? A armadura acabava logo abaixo da cintura, eles eram desnudos praticamente para baixo. Esse aqui é um templo em homenagem ao Esculápio, né, o Asclépio, está escrito aqui em grego Asclépio Soteri, que é o Salvador.
E é interessante porque há aquela coisa de tentar puxar a brasa de que isso seria o primeiro hospital. Não tem nada a ver com hospital. A visão grega primitiva, ela é muito diferente do que a gente imagina. A pessoa ia lá, fazia oferenda, rezava, dormia, elas dormiam dentro do templo, e no sonho, se tudo desse certo, elas recebiam qual seria o tratamento. Então, era através de um sonho. Vocês veem que é algo completamente sem um sentido moderno, né? Uma coisa de fé não relacionada a conhecimento. E, inclusive, existem figuras que vocês veem hoje, por exemplo, dentro das igrejas católicas, que são essas figuras dativas, né? Em que se dá uma estátua, um modelo em barro do órgão acometido. Então, está com dor no braço, está com dor no dedo, está com dor no pintinho, está com dor de cabeça, está com dor no útero. Ele tem lá o órgão relacionado. Vocês veem que essas figuras votivas, elas são até hoje utilizadas. Então, essa ideia de primitivo, nós somos seres da caverna, a gente não saiu da caverna ainda. A gente só tem duas coisas que nos diferem do homem da caverna, que é a luz elétrica e papel higiênico, porque o resto a gente está na mesma base. E lembrar também que o símbolo da medicina é justamente o bastão do Esculápio enrolado por uma cobra, porque duas cobras é o caduceu, que não tem nada a ver com medicina. Tem a ver com herbes, que é comércio, ladrões e viajantes, né? Então, não tem nada a ver, justamente por essa relação com ladrões, né? É que talvez algumas empresas comerciais da área de saúde privada gostam talvez de tanto de utilizar o caduceu como símbolo do que eles acham saúde, né? Mas é mais comércio. O Hipócrates nasceu 500 anos antes de Cristo na ilha de Kos, que faz parte de um arquipélago chamado Dodecanésio, que literalmente quer dizer 12 ilhas, né? É uma das 12 ilhas. Hoje está mais para a Turquia do que para a Grécia. Ele escreveu, ou foi compilado, provavelmente pelo genro dele, o Políbios, o chamado Corpus Hipocráticos, que é uma coleção de mais de 60 textos. Não existe praticamente nenhuma literatura médica prévia ao Hipócrates que tenha sobrevivido. Existem algumas menções já indiretas, já não são originais. E o que é interessante na obra, e extremamente moderno, é que o Hipócrates separa religião e medicina. Vocês imaginam, 2.500 anos atrás, isso era uma coisa fantástica, né? Isso não é uma coisa que vem assim de repente, ele tem uma influência muito grande dos pensadores, daqueles grupos de filósofos chamados de pré-socráticos, em especial Pitágoras, né? O Pitágoras tem uma influência muito grande sobre o pensamento e, inclusive, sobre aquele aspecto dos humores que a gente vai ver logo a seguir, né? Ele cria, né, a noção de clínica médica e, inclusive, do exame médico nas bases que é usado até hoje, anamnese e exame físico. Então, o que vocês estão aprendendo agora nesse semestre em semiologia tem base hipocrática, né? Vocês veem a modernidade desse homem. Um pensamento científico, porém, de base empírica, né, em conhecimento acumulado e limitado, já que os gregos não tinham quase nenhum entendimento de anatomia interna. Eles cremavam os mortos e consideravam o corpo como sendo sagrado, eles não manipulavam o corpo depois de morto. Quando isso era feito, isso era basicamente para criminosos, né? Os tratamentos, eles são extremamente limitados e baseados na teoria humoral, né, de quimos, humor em grego, que é aquele pensamento pitagórico, em que ele vai utilizar, de acordo com o desbalanço do humor, vai ser feito dieta, utilização de eméticos, como uma erva chamada elébora. Elébora é uma droga que é usada em doses muito pequenas, em dose elevada, ela mata, né? Ela é veneno. É interessante porque se acha que o Alexandre o Grande, o empurrão final na morte dele foi o uso de elébora. Uso de enemas, laxantes, sangrias e cauterização. E vocês veem que sangria vai até século XIX. Então, pensamento humoral ele continua se estendendo até longe, né? Até pouco tempo atrás. Então, basicamente, ele separa, como a patologia geral separa os professores em quatro, as turmas em quatro, e as aulas em 4 blocos, também aqui é separado em 4, em que a gente tem os tipos sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático, relacionado sanguíneo com sangue, o colérico com bilis amarela, o melancólico com atrabilis ou bilis negra, o fleumático com a fleuma, que se acha talvez seja
o líquido cefalorraquidiano, né? Então, por exemplo, o melancólico, ele tinha maior tendência a ter câncer, já os gregos já tinham percebido isso. E é uma coisa meio natural, né? Meio empírica de se saber que uma pessoa que tem câncer não vai ser a mais alegre do mundo, né? Ela vai ter um certo grau de tristeza. Então é interessante porque é uma base empírica, mas que tem algumas coisas bastante interessantes, especialmente se a gente pensar, né, nesses aspectos individuais da doença. Esse é o juramento original de Hipócrates, né? Esse juramento em grego é difícil de conseguir, na verdade eu tenho ele a partir de um texto, né? Eu só tirei uma foto, e ele está modificado, obviamente, com a introdução da religião católica, né, no mundo ocidental do cristianismo. Ela foi modificada porque a oração era aos deuses, né, mas basicamente 95% dela é absolutamente igual o que vocês fazem juramento no final da faculdade, e todo mundo faz, né? É um juramento que vem lá da época do Hipócrates. A gente tem uma grande importância na figura do Aristóteles, nascido em Estagira, na Macedônia. A importância dele foi ter sido tutor do Alexandre o Grande, e a partir daí, né, o Alexandre foi dono do mundo, né, era o dono do Trump da época. Ele teve dinheiro para construir, o Alexandre gostava de construir cidades, tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem umas 10 Alexandrias em toda a Ásia, né? A do Egito é a mais famosa, mas tem várias Alexandrias. E na Alexandria egípcia, ele construiu a biblioteca, né, de Alexandria em 2083 a.C. E que não é uma biblioteca, como a gente imagina, de guarda-livro. Na verdade, uma mistura de biblioteca, museu, zoológico, universidade, faculdade de medicina, né? Ele agregava todo o conhecimento da época, né, daquela que a gente chama de ocidental, mas é mais oriental até do que ocidental. E você sabe que essa biblioteca ela terminou sendo destruída várias vezes, pelo menos em 3 ocasiões, começando pelo Júlio César como vingança. Dentro desse grupo de aristotélicos, né, que trabalharam na biblioteca de Alexandria, eu destaco 2 pessoas, o Herófilo, em 300 a.C., pelos trabalhos, que nasceu, né, em 300 a.C., pelos trabalhos em anatomia, especialmente dissecando o sistema nervoso central, e de novo ele tem trabalhos extremamente modernos para a época, e Erasístrato também em dissecção, principalmente ele fazia em mortos, geralmente criminosos, mas ele fazia uma coisa terrível que hoje é inimaginável para nós. Ele fazia vivissecção humana, ou seja, ele dissecava criminosos vivos. Obviamente eles morriam, né, durante o ato. E a partir daí ele aprendeu bastante coisa, e isso também foi escrito, né, na época. Então eles tinham já conhecimento, inclusive, de circulação e coração. Essa literatura ela vai ser mantida principalmente a partir do trabalho de um romano, já na virada, né, do milênio para a época já cristã, do Cornélio Celsus. Ele é um nobre romano, ele não exerce a medicina, ele escreveu uma obra em 8 volumes chamado de Remedicina, em que ele descreve, por exemplo, os 4 sinais cardinais da inflamação: tumor, rubor, caloridor, que vocês vão ver também com o professor Tadeu no bloco 2. A importância dele é preservar e divulgar essa literatura hipocrática, porque esse é o material que a gente tem, na maior parte que a gente sobrou, é a partir do trabalho do Cornélio Celsus, que vai ser posteriormente, né, com a queda do Império Romano, preservado em mosteiros na Irlanda, porque a Irlanda era o final do mundo, extremamente pobre para ficar invadindo, né, ia roubar o que do mosteiro, que já não tinha grande coisa. Então os vikings deixaram passar muita coisa na Irlanda. E pelos árabes, né? Os árabes também preservaram, então a gente tem 2 polos de difusão, depois quando a gente tem a reintrodução do conhecimento ali no final da Idade Média. Então essa é a figura imaginada, a gente não sabe, esses livros todos, eles são da Idade Média, do final da Idade Média, então a gente não tem a mínima ideia de como eles se pareciam, nem se sabe muito bem a figura do Aristóteles, nem do Hipócrates. E a outra grande figura romana, que na verdade é turca, né? Ele é cidadão romano, mas nascido em Bérgamo, ou Pérgamo, na época, na Turquia, que é o Galeno.
O Galeno, ele iniciou a carreira como médico de gladiadores e ele basicamente vai trabalhar, né, com grandes traumas. Ele foi um médico que se tornou tão relevante que ele é, de uma certa maneira, né, convidado, na época não tinha muita maneira de recusar convites a trabalhar em Roma, e termina sendo uma especialidade raríssima, que é arquiatra, que é o médico de imperadores. Ele serviu 3 imperadores, o Marco Aurélio, o Cômodo e o Sétimo Severo, e que, inclusive, aparece naquele filme Gladiador, a figura do Galeno, né? O Galeno é extremamente importante, porque, de novo, ele vai trabalhar com necrópsia, e o material dele vai ser preservado durante uns 1.500 anos. Infelizmente, a necrópsia dele era em porcos e não em seres humanos, e os erros que se tem em anatomia de porco não é absolutamente igual aos seres humanos, vão ser preservados igualmente intocados, porque ninguém tocava, era um dogma, o material do Galeno, até basicamente o século XVI, quando começar toda a revolução científica. Ele recupera de uma maneira importante a visão hipocrática moral. Essa visão ela é dominante até o século XVIII, mas eu digo que ela vai além. A gente tem isso até hoje, fortes influências desses aspectos morais em termos de personalidade, né? Isso de uma maneira assim bastante leiga. De novo, né, o Cláudio Galeno, a gente não sabe se ele tinha essa testa grande, essa ideia imaginada do pessoal da Idade Média. A terceira fase anatômica, ela começa no final da Idade Média, né? Eu sempre falo que a Idade Média é mais ou menos como as costas do Davi, né? O Davi é aquela estátua que a gente só vê foto de frente, a gente não vê a foto das costas, mas a gente sabe que ele tem costas, né? Então, eu botei uma foto, consegui uma foto do traseiro do Davi para mostrar para vocês. É interessante porque a gente conhece a Idade Média como a Idade das Trevas e não é bem assim, né? A primeira parte dela, a primeira e segunda parte da Idade Média, a baixa e a média, elas são realmente idades obscuras para a Europa, não para fora da Europa, né? Parte oriental está funcionando muito bem. Mas já assim, mais encaminhando para o final da Idade Média, a gente tem o Renascimento, a fundação das universidades, tipo Bolonha em 1200, é plena Idade Média. As descobertas marítimas, de novo, no final da Idade Média, inclusive com a introdução da vitamina C posteriormente por causa do escorbuto, a prensa de Gutenberg, e isso é muito relevante, porque disseminar conhecimento com baixo valor, né, com baixo custo. Então, toda vez que eu barateio o conhecimento, eu tenho capacidade de levar isso a mais pessoas, deixa de ser um privilégio de uma elite, né? Eu tenho a reforma protestante, que é fundamental para o nascimento do capitalismo e do sistema bancário, porque o acúmulo de dinheiro era contra a ideologia da Igreja Católica, que obviamente tem aquela visão aristotélica preservada de tudo ter uma causa, né? E geralmente a causa ser causa divina, então a gente não mexe na doença, as doenças elas são provocadas por ordem de Deus, então a gente tem que sofrer. Aqui a coisa começa a ser contestada e começa a se dar tratamento. Na época os tratamentos eram só para diminuir os sintomas, não se tratava a doença basicamente. Então a reforma protestante ela vai mudar inclusive o pensamento médico a partir dos países como Alemanha, Holanda, posteriormente Inglaterra. Então, há um fim desse dogma aristotélico platônico, apesar que dentro da religião ele se preserva até hoje, e a introdução do método científico. A gente tem grandes figuras como André Vesalius de Bruxelas, ele fez um livro chamado Constituição do Corpo Humano, né, de Humani Corporis Fabrica, em que ele mostra a dissecção de cadáveres humanos, e aí ele vai desmistificar aquela visão hipocrática galênica que está intocada praticamente há 1.500 anos. É uma visão muito mecanicista, principalmente em relação à musculatura, mas é muito interessante e também é uma abordagem bastante moderna para a época. Ele mostra a importância da observação e da experimentação na medicina, sendo considerado um dos pioneiros, pais do método científico médico, e ele é contemporâneo de uma série de autores que participaram de estudos relacionados justamente à dissecção, como Benevini na Itália, o Jean Fernel na França. Fernel é importante porque ele é a primeira pessoa a escrever a palavra patologia num livro, né? É o primeiro livro de patologia do Fernel. E
pessoas que vocês já ouviram falar, Gabriel Fallopius, da tuba de Falópio, da tuba uterina, e o Bartolomeu Estáquio, né, da tuba de Eustáquio, no ouvido. E é interessante, porque apesar dessa figura estar muito poluída e pequenininha, especialmente se vocês estão olhando no celular, está terrível, mas eu não vou tirar a alegria dessa figura. Essa é a capa, né, a parte interna da capa do livro do André Vesalhos, em que vocês têm ali o público, né, os estudantes de medicina, os professores, sendo que o Vesalho está com o escalpelo lá, o bisturi da época, né, a faquinha de corte para fazer a dissecção do cadáver. E eu não sei se vocês notam que abaixo da mesa de dissecção tem duas pessoas agachadas escondidas. Esses são os meirinhos, os auxiliares. Por quê? Porque até antes, pouco antes da época do Vesalhos, quem fazia a necrópsia eram os meirinhos, eram os auxiliares. Os professores ficavam lá no púlpito lendo livros, sabe? Lendo livro e dizendo o que fazer naquela visão galênica intocada de porco, não de ser humano. E aqui não, o Vesalhos vai botar a mão à massa. Não, sou eu que faço. Então, os meirinhos estão envergonhados pelo conhecimento lá do professor Zan. Então, ficam escondidos, coitadinhos, né? Esse é o livro dele. Se vocês quiserem, o livro dele está completamente digitalizado na Biblioteca Nacional da França. Ele está em latim, né? Um pouco ruim para a gente ler, mas, em compensação, as figuras são muito, 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 muito boas, né? Até hoje, a gente pode estudar anatomia sem grandes perdas, porque realmente o desenhista dele foi, cara, extremamente bom. Dentro desse grupo, né, ali da Revolução Científica, a gente tem dentro da Inglaterra William Harvey. Ele tem o estudo da circulação, esse enorme estudo em latim, e que, na verdade, não é uma obra original, né? A gente não tem nada original na medicina, todo mundo se baseia na ideia de alguém. Ideias absolutamente originais são extremamente raras. Se sabe que ele leu esse trabalho do Ibn al-Nafs, que, na verdade, tem um nome bem mais complicado também em árabe. Se a gente falar 3 vezes ao contrário na frente do espelho à meia-noite, vai aparecer um gênio para realizar os desejos de vocês, então podem testar. Ele é considerado também pai, né, do método científico, um dos fundadores, quebrando os mitos galênicos e participando também de dissecção, e ele vai descrever várias alterações, inclusive infarto, tuberculose, tumores. Ele trabalhou muito com a área de tórax, né, então tumores cardíacos já aparecem na literatura do Harvey. Uma pessoa menos conhecida na época, ela é mais conhecida hoje do que ela foi conhecida em época, é o Marcelo Malpighi, da Universidade de Bolonha, em que ele introduz como uma novidade a microscopia no estudo da medicina. A microscopia, ela começa muito forte pelo pessoal da botânica, ela é mais para a área de botânica e biologia do que a área da medicina. E o Malpighi puxa para fazer estudo. Então ele vai fazer estudos e vários desenhos envolvendo rim, pele, fígado, capilares. No rim vocês têm o corpúsculo de Malpighi, no epiderma a camada malpighiana. Quer dizer, ele faz estudos em embriologia, que é a figura do pintinho, observando o pintinho evoluindo, porém ele tem pouco impacto no tempo dele, né? Ele vai ser entendido 150 anos mais adiante. Então, o Malpighi é uma figura que foi redescoberta, ele não foi assim grande, uma literatura muito lida na época dele, né? Existem contemporâneos dele bastante interessantes, como Nicolas Tulp, Bartholin, Bonnet, Blackheart, que vão descrever várias estruturas também a partir de secção. Bartholin, vocês sabem da glândula de Bartholin na vulva, e o Nicolas Tulp, desse grupo, talvez seja o mais conhecido, que vocês só não lembram o nome, não associam o nome à figura. Mas o Nicolas Tulp, ele aparece em convite de formatura da medicina, ano sim, outro também, que ele é a figura principal da lição de anatomia do Rembrandt, né? Inclusive, para quem sabe anatomia, sabe que essa figura está espelhada, ela está invertida, né? A figura não está desenhada da maneira correta, ela está como se estivesse num espelho. Mais adiante, né, indo para o século XVIII, a gente tem a figura do Morgani, aí começam a entrar as pessoas que vão fundar, né, vão lançar os fundamentos para a patologia lá do século XIX. O primeiro desses grandões é o Giovanni Morgani. O Morgani escreveu das localizações e causas das doenças de Cégibus e Causis Morborum. É o primeiro texto a abordar a fisiopatologia e etiopatogênese, em que ele faz uma coisa um pouco inédita para a época, que é a divisão das doenças por órgãos.
Então, vocês vão ter doenças pulmonares, doenças do trato digestivo, digestório, vocês vão ter doenças da musculatura e assim por diante. É algo inédito. Vocês não têm, por exemplo, uma das maneiras de se dividir as doenças em dermatologia até essa época, né, eram dividir as doenças que davam da cabeça para cima e da cabeça para baixo. Eram completamente estranhos, assim, bizarras para o nosso entendimento atual. É interessante, né, porque justamente esse estudo do Morgani, ele é fundamental para a renovação que vai ser introduzida depois pelo Virchow no século XIX, e por isso o Giovanni Battista Morgani é considerado fundador na anatomia patológica moderna. É um dos três grandes. Um primeiro é o Morgani, o segundo é o Bichat, né? O Bichat já é um pouco mais adiante, já na virada para o século XIX, ele morreu em 1802, ele morreu muito cedo, com 31 anos de idade, se vocês fizerem a conta. Ele faz parte da escola de Paris, que inclui o Laennec, o mais famoso, é o inventor do estetoscópio. É interessante porque essa escola de Paris é uma escola revolucionária, e uma das coisas que ela faz, naquele grupo da Revolução Francesa, foi acabar com o latim como língua obrigatória. Ele transforma o francês como a língua base para fazer a divulgação de conhecimento. E, de novo, ele está tirando de um grupo fechado para um grupo cada vez maior de pessoas chegarem até a faculdade de medicina. Então, ele começa a universalizar uma visão diferente e, de novo, moderna. É interessante porque o Bichat, ele, de uma maneira muito teórica, mais teórica até do que prática, ele introduz a noção de tecidos e a formação dos órgãos, que é a primeira divisão histológica. Então, de novo, assim como o Morgani fez com as doenças, ele faz com a histologia. Então, eu tenho a pele, eu tenho tecido muscular, eu tenho a parte de trato digestório, eu tenho pulmão, e assim por diante. Quer dizer, de novo, não tinha ninguém pensado nisso, em fazer essa divisão. Isso é importante também para a gente terminar fazendo uma linguagem comum no estudo científico. Ele lança as bases microscópicas para daí mais quase 60 anos o Virchow lançar a teoria dele. Então, dentro da área assim, mais clínica médica, o Morgani, dentro da histologia mais o Bichat, seriam os avós da patologia moderna. Né? Aqui o Bichat, no leito de morte de um paciente. É interessante que a gente sabe, inclusive, sobre a morte dele, porque ele morreu de meningite e tuberculose, ele descreve toda a evolução da doença dele, porque tuberculose não tinha tratamento no tempo do Bichat. Então, vocês imaginem que horror, né, ele descrevendo a própria morte. E aí a gente tem a virada, né, dos séculos 17, 18, 19, que é o início do pensamento moderno patológico, e para chegar à teoria celular do Virchow, eu vou necessitar de alguns pré-requisitos. Então, por exemplo, invenção do microscópio. Né? O microscópio é uma briga muito grande, porque se diz que foram inventados pelos irmãos Janssen em 1595. É um problema, porque um tinha 5 e o outro tinha 10 anos de idade. Então, já começa que provavelmente não foram eles, mas o pai deles que fez. Né? Não se sabe exatamente. O microscópio é um daqueles objetos que pode ter aparecido em mais de um lugar ao mesmo tempo. Durante muito tempo, o microscópio mais moderno que tinha foi produzido por um holandês chamado Leeuwenhoek. Né? Então, é interessante dar uma falada sobre ele. Dentro da parte conceitual, o Malpighi, que não teve aquele impacto, mas é o primeiro estudo, e o Bichat recuperando na histologia, o Vesalius, o Fernel e o Morgani na fisiopatologia, em que eu já agrego as alterações clínicas e a evolução da doença. Obviamente, para enxergar uma lâmina, eu tenho que ter cor, então os corantes, as colorações, elas são basicamente artificiais, né? Uma parte delas são anilinas, que é o caso da eosina, hematoxilina é um corante natural. As anilinas foram inventadas pelo Perkins a partir da necessidade da indústria de vestuário, então não foi uma coisa assim para a área médica, né? De novo, a gente aproveitou, e boa parte das colorações modernas elas foram estudadas pelo Ehrlich, né? Então, de novo, estou citando ele porque ele é meu grande herói médico, talvez a pessoa mais importante da medicina, o equivalente ao Einstein. Ele aparece em várias áreas, ele é responsável pelo primeiro medicamento antibiótico, o Salvarsan. Ele é o responsável pela hematoxilina e eosina, que é 99% do trabalho de patologista hoje, e ele descreve a parte toda humoral da imunologia, que terminou ganhando Nobel de Medicina de 1902.
1905. Então, cara, era fantástico mesmo. Ele tinha 3 obras gigantescas, cada uma delas já merecia o prêmio por si só. Dentro do microscópio, a gente tem a introdução do condensador pelo AB em mais ou menos 1832. É importante o condensador para dar foco, porque o microscópio não tinha foco em aumentos maiores, por isso que a parte médica não se interessava, eram os botânicos, que olham em aumentos menores. A introdução da parafina como meio de corte pelo Klebs em 69. O formaldeído é mais tardio, né? O formal vai aparecer em 1893 na Alemanha, mais ou menos ao mesmo tempo na França. E o micrótomo, que não tem uma data certa, a gente não sabe exatamente quando ele foi inventado, mas foi inventado por um suíço chamado Ries. Porque até a época do Ries, ali, por volta de 1860, alguma coisa, o material era cortado a faca. E vocês imaginem olhar lâmina com material cortado a faca e espessura. Aí alguém teve uma ideia de fazer uma faca com 2 lâminas paralelas para fazer um corte mais fino, mas mesmo assim é uma fatia muito grossa, né? Um micrótomo, ele é um fatiador que vocês imaginam, aquelas cortador de frios em supermercado, é a mesma coisa, só que com um sistema de relojoeiro, que era a profissão do Ries. É extremamente fino para dar cortes de 10, 12 micras, ou até menos. A gente tem 2 teóricos alemães importantes na introdução também, assim, no preâmbulo da teoria celular, que é o Schleiden e o Schwann, e um deles foi professor do Virchow, e tem bastante impacto. A gente tem a figura do Remak, que lança a teoria antes do Virchow, mas não faz sucesso nenhum, ninguém leu o material dele, então ciência muitas vezes é sorte, né? A pessoa não está no lugar certo, na hora certa, e o Virchow justamente é a pessoa mais certa, no tempo certo e da maneira certa, né? Porque o Remak também tinha alguns problemas pessoais, e talvez seja o grande problema de ele não ter sido divulgado. Então, lembrando o Leeuwenhoek, esse holandês da cidade de Delft, em que ele era um comerciante, trabalhava inclusive com lentes, e aí, com brincadeira, ele começou a montar microscópios, que é basicamente uma plataforma, com um furinho no meio e uma lente de grande aumento, com um parafuso ele aproximava e afastava o material. Então, de uma maneira geral, é extremamente simples, ele é de plataforma, ele fica de pé, né? Bota na frente do olho. Ele descreve várias estruturas, inclusive os espermatozoides, é uma descrição original do Leeuwenhoek, né? O Leeuwenhoek morava numa cidade bastante religiosa, né, protestante. Aí, obviamente, o pastor dele queria saber como é que ele tinha obtido o material. Ele disse que não tinha obtido de maneira impura, que Deus tinha dado em abundância para ele, então não tinha problema nenhum. O Perkin, William Perkin, na época, ele era estudante de química, ele nem terminou a faculdade, ele terminou ficando tão rico que abandonou a faculdade. O Perkin estava procurando um substituto médico para o tanino, e ele terminou descobrindo a anilina, uma das anilinas, né, que era a cor malva, né, essa cor entre rosa e roxo, que eu nunca sei definir direito, né, parece um arroxeado. E é uma cor muito difícil de obter naturalmente, ela é extremamente cara, e ele, obviamente, com essa anilina, ele ficou imensamente rico, tanto que terminou virando, inclusive, nobre, né? Terminou sendo laureado como Sir. E é interessante porque as anilinas, elas são extremamente simples, porque é só mudar um radical carbono e vocês mudam totalmente a cor. Então, praticamente a indústria vestuário começou a investir nisso, e se vocês pegarem o nome dessas empresas que faziam colorações para a indústria de vestuário, elas são todas as grandes empresas farmacológicas do século XX, tipo Ciba-Geigy, né? A Ciba começou trabalhando nessas áreas. Está muito bem descrito nesse livro, Prometheus no Laboratório, da Sharon McGrain, que é um pouquinho mais antigo, não tem em português, mas é fantástico, porque ela traz várias dessas historietas bastante interessantes. Esse é o Remak com o trabalho dele. O Remak publicou 10 anos antes, em 1848, publicou um trabalho muito parecido com a teoria celular do Virchow, mas é o tipo de artigo que não foi lido por ninguém. Então, ele ficou no obscurantismo até ser recuperado agora no século XX. E essa quarta fase, ela começa realmente com a figura gigantesca do Virchow em todos os sentidos, menos em altura, ele era baixinho, ele tinha 1,62 m. Ele nasceu numa cidade da Pomerânia chamada Schievelbein, em 1821. Ela não fica mais na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, essa área foi anexada para a Polônia.
Em 1843, ele entra na medicina da Universidade de Berlim através de bolsa de estudo, porque ele era de família pobre, o pai dele era trabalhador de correios, e terminou a faculdade, basicamente já virou professor. Ele era docente já em 1847, com influência muito grande, dois professores dele, com Miller e Schonlein. Schonlein tinha falado, tinha uma teoria parecida com a teoria que ele vai desenvolver de uma maneira mais adequada, influencia bastante também no sentido do uso do microscópio, que na época era uma coisa pouco utilizada, mas eles sugeriram para estudar doenças a partir da microscopia, para o Virchow. Em 47 também ele funda a revista dele, que é chamado hoje de Virchow's Archives, e na verdade já está no número 478, né? Em 1848, logo em seguida, ele é demitido da universidade por causa das ideias liberais, hoje seriam ideias socialistas, né? Ele era bastante enfático na parte política, ele é demitido e enviado praticamente em exílio para a Silésia, que é a parte pobre da Alemanha, em direção à França, onde ficam as minas de carvão, para tratar principalmente um foco de infecção na época. É interessante porque ele não ficou simplesmente baseado na medicina, ele vai trabalhar com Schliemann na descoberta de Troia, né? Ele era muito amigo do Schliemann, ele foi a pessoa que avaliou o crânio do homem de Neandertal e ele terminou a vida dele como sendo parlamentar no Reichstag, num cargo equivalente a deputado federal, e terminou falecendo em Berlim em 1902. Ele escreveu, na verdade não foi escrito, foi coletado essas aulas dele, que são 12 palestras proferidas entre 10 de fevereiro e 27 de abril de 1858, em que ele tem essa frase, omnis cellula cellula, toda célula deriva de célula, que é a base da teoria celular, que funda justamente a patologia moderna. Toda célula deriva de outra célula pré-existente, é uma ideia que o Schwann, Schleiden e Remarque já tinham levantado, de novo, sentado no ombro de gigantes, formam tecidos e órgãos, as células, é uma ideia que o Bichat já tinha também levantado. Ele começa a juntar o conhecimento a partir, né, de todo o material que ele tem, tanto teórico quanto prático, né, microscópio, que os processos fisiológicos ocorrem dentro da célula, que todo processo mórbido apresenta uma base anatômica, e uma coisa também que as pessoas não entendiam muito, que o sangue servia para a nutrição das células. Até então, era uma coisa assim ainda questionada. Esse aqui é o Virchow, o Rudolf Virchow, bem baixinho, né? E aqui a cidade dele se chama Svidvin, atualmente em polonês, bem pertinho do Mar Báltico. Certo, pessoal? Eu não vou muito adiante, além do século do Virchow, que eu acho mais importante para a gente ter algum tipo de conhecimento em relação à história, tá? Porque a partir daí começam a entrar as colorações especiais que a gente já falou, é um trabalho principalmente do grupo alemão, né, do Ehrlich. A gente tem, posteriormente, a introdução de novas tecnologias, microscopia eletrônica, que tem um impacto pequeno em termos diagnósticos, ela é mais interessante para a microscopia normal do que microscopia alterada, o impacto é muito pequeno, e outros métodos que a gente vai trabalhar a partir daí nas próximas aulas. Tá? A gente trabalha com um livro do Robbins, Contran, Patologia, que está na 9ª edição, é essa capa em português, 10ª deve estar saindo mais provavelmente no ano que vem, a partir desse editor que já é falecido já há um bom tempo, o Stanley Robbins, certo? Então, sugiro também para quem quiser ler alguma coisa, vocês podem depois olhar essa página com calma, esses livros são bastante interessantes e contam boa parte da história das doenças, sendo que para o bloco 4 da professora Jane, que vocês vão trabalhar com câncer, esse livro do Mukherjee é muito bom, chamado Imperador de Todos os Males, inclusive o Mukherjee esteve aqui em Porto Alegre e eu tive a oportunidade de assistir o material dele. Então, são bons livros para vocês darem uma olhada, principalmente nas férias de verão. Próxima aula, segunda-feira, às 13h30, a gente vai falar então sobre dano e morte celular.